Olá, este é o nosso terceiro vídeo sobre integrais. E nesse vídeo vamos falar, conforme anunciamos no vídeo anterior, iremos falar sobre o teorema fundamental do cálculo. Bom, vamos começar então recordando duas coisinhas que vimos no vídeo anterior. Bom, são esses dois resultados aí. Tá? O primeiro resultado, tá, do que vimos no vídeo anterior que nos interessa agora, é esse aí. Se nós temos uma função f que é integrável no intervalo fechado AB, uma função fzinho, e se a gente definir uma função fzão, tá, através da integral dessa função fzinho entre a e um ponto x, esse ponto x entre a e b, então essa função fzão, assim definida, ela é contínua no intervalo fechado AB. Tá? E também mostramos que se a função fzinho ela é contínua, então essa função fzinho também é integrável no intervalo fechado AB. Pois bem, você pode estar se perguntando agora, ok, função fzão é contínua, mas ela é diferenciável? Será que a função fzão é diferenciável? Tá, essa é uma pergunta muito pertinente e a resposta a esta pergunta, quem dá é, como o Spivak chamou, o primeiro teorema fundamental do cálculo. Tá, se tem primeiro é porque tem um segundo, né? Tá, não é uma nomenclatura usual, mas ele assim faz e, como estamos seguindo o livro, também vamos seguir isso. Então, vamos ver então o que diz o primeiro teorema fundamental do cálculo. Seja fzinho uma função integrável no intervalo fechado AB. E vamos definir uma função fzão da mesma forma que acabamos de fazer. Ou seja, a fzão é a integral de a até um ponto x entre a e b, da função fzinho. É isso que está aqui. O que diz, então, o primeiro teorema fundamental do cálculo? Diz que se a função fzinho for contínua num ponto C entre a e b, tá? Então a função fzão ela é diferenciável nesse ponto C e mais. A derivada dela no ponto C é igual ao valor da função fzinho no ponto C. Então é isso que diz o primeiro teorema fundamental do cálculo. Bom, como que a gente demonstra isso? Tá? Essencialmente, da mesma forma, uma pequena variação, tá, da demonstração que a gente fez para mostrar que a função fzão era contínua. Tá? É essencialmente a mesma coisa. Tá? Então, vamos fazer isso. Então, aqui temos um ponto C entre A e B e a função fzão. Vamos calcular a diferença dela calculada entre um ponto C mais H e um ponto C. É isso. Bom, então a definição da função fzão, a integral de A até um ponto C mais H e f de C, a integral de A até o C. Aí uma menos a outra. Mas um dos resultados que a gente já conhece acerca da integral é que a gente sabe que a integral de um ponto A até um ponto C somado com a integral de C até B, essa integral, essa soma dessas duas integrais é igual à integral de A até B. Então veja, o que temos aqui? Essa integral, como tem o sinal negativo na frente, ela é definida como a integral, é a mesma coisa que mais a integral de C até A. Então, menos a integral de A até C é mais a integral de C até A. E aí o que a gente tem aqui? A soma dessas duas integrais fica integral de C até A mais a de A até C mais H. Ora, pelo resultado que a gente já conhece, isso é a integral, então, de C até C mais H. Pois bem. Agora, vamos tomar, nesse intervalo aí, tá, vamos primeiro considerar H positivo. Eu vou ter que considerar, como a gente vai ver, H positivo e negativo. Pois bem, então nesse intervalo entre C e C mais H, que é o que eu tenho aqui, tá, para H positivo, então isso significa que C mais H é maior que C. C mais H é maior que C. Tá? Então, nesse intervalo aí, vamos considerar então o menor valor, né, o ínfimo da função f, dos valores de f, e o supremo dos valores de f. Tá? E vamos denotá-los como habitual já, por mzinho, o ínfimo, e mzão, o máximo. E vamos colocar esse índicezinho h aqui para levar em conta, tá, que a gente tem aqui, o valor pode ser diferente conforme o intervalo é diferente. E o intervalo é diferente conforme h é diferente. Pois bem,
Então, com isso aí, o que a gente pode escrever? Que essa integral aqui, portanto, o valor dessa integral, tá, ele é maior ou igual, né, que o valor lá, o meu ínfimo, né, vezes a largura do intervalo. Ora, a largura do intervalo C mais H menos C é H. Tá bom. E menor ou igual que o valor máximo que eu tenho ali é o mzão vezes o comprimento do meu intervalo, H. Então, isso aqui é minha integral e, bom, a gente sabe que isso aqui é essa diferença entre os valores da função. E é isso que está escrito aqui. Bom, agora o que eu vou fazer? Vou dividir todo mundo por H. Então, dividindo por H, eu tenho essa expressão aqui. Pois bem, vamos guardar isso aí que nós vamos usar esse resultado. Vamos ver agora o que acontece se H for negativo. Bom, se H é negativo, é a mesma coisa, só tem que tomar um pouco de cuidado aí com o fato de H ser negativo. Então, nós vamos fazer o quê? Integral de C até C mais H, H negativo, eu vou então trocar a ordem da minha integral. Então, vai ficar de menos C mais H até C. E para a gente não se complicar, aí para garantir que a gente está trabalhando com H negativo, eu vou escrevê-lo como menos o módulo de H. É o que está aqui. Tá? Pois bem, então, agora, esta integral aqui, tá, é o análogo da de cima. Tá? Então, de um ponto C menos H até um ponto C, de uma integral de um valor menor, né, do valor de um ponto X, de um ponto menor até um ponto maior. E nesse intervalo aí, de C menos módulo de H até C, eu vou fazer a mesma coisa aqui em cima. Vou escolher o valor ínfimo da função, dos valores da função e o máximo. Tá? O mzinho H e o mzão H. Mesma forma aqui. Então, mzinho H vai ser o ínfimo para x entre C menos o módulo de H até C. A mesma coisa aqui, x, né, tá? Nesse intervalo, exatamente o mesmo que acima. E, portanto, vale também, como a gente já viu o teorema no vídeo anterior, então, o valor dessa integral está entre o valor mínimo vezes o comprimento do intervalo, que é H, e a mesma coisa aqui. Tá? Bom, agora eu vou tirar esse módulo aí, vou voltar a trabalhar com H. Então, aqui H era menos o módulo de H, portanto, o módulo de H é menos H. É o que está aqui, e daqui é o que está aqui. E agora eu vou tirar esse sinal negativo dessa história aí. Tá? Então, multiplico todo mundo por menos 1. Né? Então, aqui sai, né? Menos 1, continua aqui. Só que, a desigualdade fica invertida. Troca, onde era menor ou igual, vira maior ou igual. Então, aqui virou maior ou igual. Multipliquei por menos 1, então menos aqui, menos aqui. A desigualdade que trocou, né? Menor igual virou maior ou igual. E onde tinha o menos, fica o mais aqui. Legal. E aqui, agora eu voltei com a minha integral de C mais H. Tá? Então, agora eu troquei e voltei onde eu estava. Agora aqui, eu vou voltar a escrever essa integral do fzinho em termos da função fzão. Então, é o que está aqui. Essa é a definição dela. E agora eu quero uma expressão da mesma forma que a anterior. Então, o que eu vou fazer? Vou dividir por H. Tá? Por que não está dividindo tudo por H? É o cálculo de uma derivada, né? Então, vamos dividir todo mundo por H. Só que H é negativo. Tá? Então, quando eu estou dividindo por H, como H é negativo, a desigualdade novamente troca. De maior ou igual vira menor ou igual. Então, maior ou igual virou menor ou igual aqui. E aqui vira um menor ou igual. Então, é essa desigualdade que é exatamente a mesma do caso com H positivo. Então, tanto H positivo como H negativo, tá? Essa relação aqui da função fzão, tá? É a mesma. Agora, o que acontece, tá? Quando H vai para zero? Minha função fzinho é contínua. E o mzinho é o menor valor dela no intervalo. Mzão é o maior valor. Minha função é contínua. Ora, se o tamanho do meu intervalo está indo para zero, o valor mínimo é igual ao valor máximo, que é igual ao valor da função no ponto. Tá? Então, mzinho H é igual a mzão H, que é o valor da função no ponto. Ora, então, o que é isso aqui quando H está indo para zero? E aí, a gente acabou de ver, tanto serve para H positivo como para H negativo. Então, é os dois limites laterais, pela direita e pela esquerda. Ora, isso aqui é a definição da derivada no ponto C.
E a gente acabou de ver que ela tem que ser, como ela está entre f de c e f de c, ela tem que ser f de c. Então a derivada do fzão linha de c tem que ser igual ao meu fzinho de c. E era isso que a gente precisava provar. Deixe-me fazer uma pequena observação. Veja, acabamos de ver então, teorema fundamental do cálculo, se a função fzão é definida pela integral de a até x da função fzinho, a derivada dela é meu fzinho, num ponto C entre a e b. Ora, eu poderia também definir uma função g de x dessa forma, porque no caso ali eu deixei variável o extremo superior de integração, mas eu poderia muito bem também ter deixado como variável o meu extremo inferior de integração. Então, nesse caso, eu poderia definir a função gzão de x. Dessa forma, perfeitamente legítimo. Tá? Ora, as duas estão relacionadas uma com a outra e tem uma versão óbvia do teorema fundamental do cálculo para a função gzão. Veja, a gente tem a função gzão, ela é da propriedade aquela integral de a até c mais c até b é igual à integral de a até b. Eu posso escrever então a integral de x até b como a integral de a até b menos a de a até x. Veja, a até b ela é a até x mais x até b. E aí eu passei para o outro lado da igualdade. Então eu posso escrever desse jeito. E ora, essa integral aqui é esta. Então, a função gzão e a função fzinho estão relacionadas desta forma, onde isso aqui é a integral de a até b, que é um número. É uma constante. A integral de a até b é um número. A gente calcula, está lá, uma constante. Tá? Isso não depende de x. Bom, disso aqui, na hora que eu derivar a função g, né, como isso aqui é uma constante, a derivada de uma constante é zero, bom, então vai sair, isso aqui é a derivada do f, é fzinho de c, então a derivada do g' é menos f de c. Então, por causa do extremo inferior, eu vou ganhar um valor aqui, um menos nessa história aqui. Né? Bom, é isso. Vamos ver uma consequência importante, mas muito importante, do teorema fundamental do cálculo. Corolário. Até coloquei aí teorema fundamental do cálculo 1, linha, né? Porque em alguns lugares você pode encontrar isso aí, tá? Essa expressão, essa afirmação aí, como sendo o teorema fundamental do cálculo. Como eu falei, nós estamos seguindo o que o livro, o que o Spivak está usando como notação. Nós não vamos fazer uma coisa, aí você vai estudar um livro, vê outra, aí confunde-se de uma vez só. Né? Então não, vamos... Né? Então, o que diz então, quer dizer, esse corolário, nosso teorema fundamental do cálculo 1, linha, né? Se f é contínua em AB, no intervalo AB, e f é igual à derivada de uma função g para alguma função g, então a integral de a até b da função f é igual a g de b menos g de a. Pois bem, da onde a gente conclui isso? Olha lá, vamos lá. Função fzão, definida integral de a até x. Ok. E teorema fundamental do cálculo, que a gente acabou de ver, então a derivada da função f num ponto x é igual ao f de x. Ok. Agora, isso aqui, o f, pela minha hipótese aqui, é um g'. Ora, a derivada do fzão é igual à derivada do g. A gente viu num dos vídeos sobre derivada, que se você tem duas funções cuja derivadas são iguais, então nesse caso aí, o fzão' de x é igual ao g' de x, e se as funções são contínuas, então a diferença entre essas duas funções é uma constante. Tá? Então, se vocês têm essa igualdade e as funções são contínuas, então fzão de x é igual a g de x mais uma constante arbitrária. Pois bem, e como que eu encontro essa constante? Tá? Veja, toma f de a. Se eu tomar x igual a a, integral de a até a, por definição, é zero. E agora, então, o que acontece? Colocando aqui, ó, g de a, isso é g de a mais k. Então, a nossa constante aí, ela tem que ser menos g de a. Tá? Consequência daqui, eu resolvo, k pode ser escrita na forma menos g de a. Pois bem, e agora, como que eu encontro aqui, olha,
f de x. f de x a gente acabou de ver que é g de x mais k. K acabamos de ver que é menos g de a. Então, f de x é g de x menos g de a. Toma aqui x igual a b. Então, a integral de a até b, f de b é g de b menos a. Só tomei aqui x igual a b. É g de b menos g de a. E f de b é essa integral aqui. Ora, então, aqui está integral. Veja, integral de a até b da função f'. Como eu estou supondo que f' é a derivada de um g, isso é igual à integral de a até b da derivada de g. E isso é igual a g de b menos g de a. Tá? Essa expressão aqui. E isso aqui, isso eu estou denotando aqui por g, esse tracinho aí, esse traço vertical, e o a e o b, né, em cima e embaixo, ela é uma notação para essa expressão aqui. Isso aqui significa que g, e aí o tracinho a e b, significa que eu devo calcular isso nos extremos b e a. Só que o b, que está aqui em cima, eu tomo isso com valor positivo na frente, e o a com valor negativo. Então, isso aqui significa, isso significa que é g de b menos g de a. Então, uma simplificação para essa notação aqui, tá? Como você vê, a gente economiza um pouco de espaço aí, né? Pois bem, então isso está bem destacado aí, coloquei até num azul aí para destacar bem, tá? É o que você vai encontrar em muitos textos, como falando que como o teorema fundamental do cálculo. E as consequências disso aí são enormes, como daqui a pouco eu vou comentar. Tá? Pois bem, uma coisa importante, uma observação importante e interessante, mas além de tudo, é esta. Veja, você pode ter uma função, tá, que ela pode ser integrável, mas ela não ser a derivada de uma função. Veja, o que a gente acabou de falar, a gente tinha uma função, tá, contínua. A função contínua a gente sabe que a função é integrável, ok? Tá? E a gente estava supondo que ela poderia ser a derivada de uma função. Então, supondo que era a derivada de uma função, seguiu o teorema fundamental do cálculo. Mas uma função ser integrável, tá? Bom, primeiro ela não precisa ser contínua, isso a gente já sabe. Tá? Mas ela também, uma função pode ser integrável e não ser a derivada de uma outra função. Tá? Vamos com... Tá? Observação importante, faça o resultado anterior. Então você pode ter uma função que pode ser integrável, mas não ser uma derivada de uma outra função. E aí tem um exemplo. Tá? Então essa função f de x, que ela é zero para todo valor de x, diferente de 1, e no ponto 1 ela vale 1, esta função é integrável. Peguei aqui, por exemplo, ela entre 0 e 2. A integral dessa função f entre 0 e 2 é zero. E o cálculo disso aí é o mesmo que a gente fez, tá, quando a gente calculou aquela outra integral entre 0 e 2, uma função que era 1, todos os pontos, e 0, tá, em x igual a 1. O cálculo é o mesmo. Nesse caso aí, né, o valor máximo e mínimo, todos os outros, exceto em x igual a 1, vai ser 0. Então, limite superior e inferior vai... soma inferior, soma superior vai dar 0. Né? Então, o resultado aí... a soma superior, quando eu pegar um intervalo em torno de 1, não vai dar 0. Mas depois, quando eu for pegando intervalos, né, a gente vai ver que depois o supremo e o ínfimo serão 0. Então, a integral de 0 até 2 é 0 dessa função. Mas não existe g tal que f seja a derivada dessa função g. Bom, essa já é uma parte mais complicada. Você deve estar se perguntando, né? Como que eu sei isso? Né? Como que eu posso saber isso? Não, isso está longe de ser uma coisa trivial. Tá? Eu só coloquei aqui para comentar isso. E você pode mostrar que não existe, tá, essa função g, cuja derivada te dá o f, por causa de um resultado chamado Teorema de Darboux. Né? O Teorema de Darboux, tá, ele aparece como sendo parte de um exercício, é o exercício 60 do capítulo 11. Né? E o Teorema de Darboux diz o seguinte, tá, essencialmente é isso que ele diz, que se você tem uma função que é diferenciável, então esta função satisfaz a propriedade do valor intermediário. O que é a propriedade do valor intermediário? É o que fala o teorema do valor intermediário que a gente já viu. Né? Tá? Então, essa é a mesma propriedade satisfeita pelo teorema, é a propriedade do valor intermediário, né, que a gente chama isso. Então, esse resultado, o teorema de Darboux diz que se é uma função é diferenciável, então a derivada satisfaz a propriedade do valor intermediário. E essa função f aí não satisfaz
essa propriedade do valor intermediário. Portanto, ela não pode ser a derivada de uma função diferenciável. Então, bom, mas isso é só uma observação para você notar que o que garante, né, tá, que tenho aqui o f igual a g' ao f', é a continuidade da função f', que a gente estava supondo. Né? Então, a função f' garante, então, tá, o fato dela ser contínua, o teorema fundamental do cálculo garante que tem uma função, tá, que pode ser, então, a própria aqui, porque, como a gente viu, você pode ter duas funções cuja derivada te dá a própria função f, a f', né, a g e a f', a diferença das duas é uma constante, isso não vai importar, mas, então, enfim, existe, isso garante, então, dessa continuidade, que existe uma função, né, nesse caso, que a gente integra ela, que é integrável, que é a derivada de uma g. Tá? Mas, vejam, está longe isso de ser trivial, e essa está ligado aqui, nesse caso, com a continuidade. Pois bem, tem uma outra versão do teorema fundamental do cálculo, que o Spivak chama de segundo teorema fundamental do cálculo, onde ele abre mão dessa propriedade de continuidade. Então, no lugar da propriedade de continuidade, ele só exige que a função seja integrável. Vamos ver essa versão do teorema fundamental do cálculo. Segundo teorema fundamental do cálculo, né, se f é integrável no intervalo fechado AB e f é a derivada de uma função g, né, para alguma função g, então a integral de a até f, de a até b da função f é igual a g calculado no ponto B menos g calculado no ponto A. Tá? Note que essa expressão, né, é a mesma anterior. Tá? O que está mudando aqui é a gente ter trocado, tá? Tanto que eu deixei aqui destacado, no caso do corolário, que eu tinha deixado aqui em negrito, o contínua e aqui o integrável, né, para ficar clara a diferença entre os dois. Tá? O resto, a conclusão é a mesma. Né? A integral de A até B do f é igual a g de B menos g de A. Bom, para provar isto, agora a estratégia tem que ser outra. E a estratégia tem que ser, já que eu estou supondo que a função é integrável, é a única coisa que eu estou supondo, então eu tenho que ir lá na definição da função ser integrável. Eu tenho que construir a soma inferior e a soma superior. Tenho que fazer isso e depois analisar aí, tá? Ver quem é o supremo de uma, o ínfimo da outra. Né? Então é isso que temos que fazer. Então, vamos lá. Tá? Começamos com uma partição. Tá? Então, A até B, tomamos uma partição. Então, T0, T1, T2 até Tn. E, bom, como G é diferenciável, G satisfaz o teorema do valor médio. Tá? Então, o teorema do valor médio, o que ele diz? Se eu tenho lá um ponto G num ponto, menos G no outro, dividido por esse intervalo, né, um menos o outro ponto, isso é igual à derivada de G em um ponto dentro desse intervalo. Né? Isso aqui fala o teorema do valor médio. Então, agora aqui, vamos aplicar o teorema do valor médio a cada um dos meus intervalozinhos. Tá? Então, entre TI e TI menos 1, tá? Essa expressão do teorema do valor médio para cada um desses intervalozinhos. Tá? Então, G de TI menos G de TI menos 1, dividido por TI menos 1, é o G' de xi. E agora vou usar o fato que G' é f. Então, isso é igual ao meu f de xi. Tá? Pois bem, então, vamos guardar isso aqui que daqui a pouco nós vamos usar isso. E agora, bom, precisamos então também do ínfimo, do valor do ínfimo e do supremo do f em cada um desses intervalos. Então, precisamos do nosso mzinho i e do nosso mzão i. Pois bem, tá? E agora, bom, como f de xi está entre mzinho i e mzão i, vale o seguinte. Tá? Então, f é maior ou igual que mzinho, menor ou igual a mzão. Vale isso. E aqui, tá? Vamos trocar essa expressão aqui, vamos lembrar, ó, f de xi é isso aqui. Então, vamos usar isto que eu tenho aqui. Pois bem, agora vamos tomar a soma inferior e a soma superior. Ou seja, vamos somar isso aí em i de i igual a 1 até n. Então, pego isso, somo aqui de i igual a 1 até n, desse lado, fica a soma de i igual a 1 até n disso, que está aqui,
E aqui a soma de I igual a 1 até N, disso que está aqui. Pois bem, esta aqui é a soma inferior e esta aqui é a soma superior. Quem é essa quantidade aqui? Vamos ver, vamos abrir essa expressão. Ó. Quando eu estou aqui abrindo ela de G de I igual a 1 até N, o que é? Bom, eu deixei explícito mais aqui, né? Tá, mas então, para I igual a 1, G de T1 menos G de T0. Tá aqui. Para I igual a 2, G de T2 menos G de T1. E assim vai. O próximo, G de T3 menos G de T2, pontinhos, 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 até quando I for igual a N, é G de Tn menos G de Tn menos 1. Mas agora olha só o que acontece. Vários termos vão se cancelando aos pares. Porque aqui eu tinha G de T1 com sinal positivo. Mas no próximo termo, para I igual a 2, aparece o G de T1 com sinal negativo. Um cancela o outro. A próxima, para T, ó, agora para G de T2. Aqui eu tenho G de T2 que vai cancelar com o que eu não escrevi aqui, que era um G de T3 menos G de T2. Então, G de T2 com G de T2 cancela. E assim vai indo. O penúltimo termo aqui era G de Tn menos Tn menos 2. O G de Tn, desculpa, G de Tn menos 1 menos G de Tn menos 2. O G de Tn menos 1 cancelou esse. E o último termo, esse aqui, G de Tn, Tn menos 1, esse que cancelou. Bom, sobrou o que em toda essa soma? Só sobra G de Tn e G de T0. Então essa soma toda aqui ela é igual a G de Tn menos G de T0. Mas G de Tn é B. T0 é A. Então essa soma toda aqui é G de B menos G de A. Ora, então, minha soma inferior é igual a G de B menos G de A da soma superior. Mas a minha função é integrável. Não é essa a minha suposição? Eu estou supondo que minha função f é integrável. Ora, então, tá, aqui está a soma inferior sobre a soma superior. E se a função é integrável, tá, ela está para qualquer partição P, como essa que eu escolhi, tá, a integral é maior ou igual que o valor, a soma aqui inferior em P e a soma superior. E isso aqui, esse valor aí tem que ser único. Tá? Como a gente sabe, ele é único, então não tem jeito. A integral de A até B de F, que é igual a integral A de B do G', que a gente está supondo, é G de B menos G de A. Tá? Aí aqui eu repeti a notação, e aí eu repeti, né? Fiz um cut and paste da expressão anterior, coloquei aí, o resultado é exatamente o mesmo, tá? E que tem que ser destacado, tá? Então, aí, só que, como a gente viu, a gente aliviou, né, um pouco a hipótese do teorema. Né? Então, está aí o resultado, e esse resultado é fundamental. Tá? Veja, esse resultado, vamos aqui comentar a profundidade desse resultado. Vamos ver. Veja, nós aprendemos a derivar. Alguns vídeos lá atrás, aprendemos a derivar. Então, eu tenho aqui uma função g, né, e eu sei calcular a derivada da função g e eu chego na função f. Derivar, essencialmente, como a gente viu, é a ideia de encontrar tangentes. Né? Tangentes ao gráfico de uma função. É o problema de encontrar tangente. Isso é o problema de calcular a derivada. Pois bem. Bom, do mesmo jeito que eu tenho a operação de derivar, eu tenho naturalmente uma operação contrária a ela. Isso aqui eu botei até o menos 1 aqui para dar sentido, né? Que é uma operação inversa. Né? Eu sempre posso me perguntar, você fala lá, bom, eu sei que x², a derivada de x² é igual a 2x. Ok. Mas eu posso me perguntar agora, por exemplo, qual é a função cuja derivada me dá x? Bom, você já sabe que a derivada do x² é 2x. Então, por causa desse 2, para resolver esse 2, eu divido por 2. Então, se eu pergunto, bom, qual é a função cuja derivada é x? Você pode falar, bom, é x² sobre 2. Ou x² sobre 2 mais uma constante qualquer. Tá? Mas, enfim, é um outro processo, esse processo de vir para cá, que é essa inversão da derivada. Então, esse processo aqui todo é uma coisa. Então, se eu tenho aqui a derivação, isso daqui para cá eu posso chamar, por exemplo, de antiderivação. Tá? E ao contrário. Então tem derivação e tem antiderivação. Mas enfim, esse é um caminho que eu vou no sentido e eu posso querer voltar no sentido contrário. Então isto é uma coisa. Uma outra coisa diferente
é esta aqui. Ou seja, dada uma função f, você definir a integral dessa função de a até b. Esse é um problema de calcular área, de encontrar áreas. É um problema totalmente diferente. A gente nunca falou em nada quando a gente estava trabalhando e definindo uma integral em derivada. Nada. Tá? Então, é um problema totalmente diferente. Dado uma função f, encontrar a integral de a até b dessa função f. Tá? Esse é um problema de encontrar área. O problema anterior era um problema, esse aqui é um problema que está associado com encontrar retas tangentes. Esse problema aqui é um problema que está associado com encontrar áreas. São problemas que aparentemente não está nada relacionado um com o outro. Aparentemente. Porque até cerca de 1 hora atrás você podia achar que não tem relação nenhuma entre eles. Mas agora não. Tá? Agora você sabe que tem. E quem é a relação entre esses essas duas coisas aparentemente distintas, né? De problema de encontrar tangentes com problema de encontrar áreas, a relação entre eles é dada pelo teorema fundamental do cálculo. Por isso que eu falei da profundidade dele. Ele conecta coisas que são aparentemente, você pode achar, né, talvez até acreditasse nisso há 1 hora atrás, que o processo de encontrar uma área não tivesse nada a ver com o processo de encontrar tangentes ao gráfico de funções. E não tem. E a relação entre eles é o teorema fundamental do cálculo e o que ele diz, que a integral de a até b desta função aqui, se eu quero calcular isso aqui, essa área aqui, tá? Basta eu fazer esse processo aqui, pegar agora de f para g, andar o caminho contrário aqui da derivação, né? Encontrar essa g, cuja derivada me dá o f, encontrar o g, e aí o cálculo dessa integral é simplesmente tomar o valor da função g menos da função g em b menos o g em a. Vocês lembram como foi relativamente, não assim, digamos, muito complicado, mas uma coisa meio chata, assim dizer, encontrar, usando a definição, a integral do x quadrado. Agora, é trivial. Porque quem sabe que a integral do x, lembra que a integral de x de 0 até b deu b2 sobre 2, não foi? Ora, mas agora você já sabe falar, mas tinha que ser. Afinal, a integral, se você tem x, a função cuja derivada me dá x, é x quadrado sobre 2. A menos uma constante que não vai fazer diferença. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que calcular x quadrado sobre 2 entre b e 0. Isso, em x igual a 0, isso vai dar 0. E em b é b2 sobre 2. Era o resultado que a gente tinha obtido. Veja que trivialidade. Então, e veja, esse teorema aí, além dessa coisa profunda de conectar duas ideias diferentes, dois conceitos diferentes, além de conectá-los, ele tem uma importância prática, uma consequência prática enorme, que é facilitar por completo o cálculo disso aqui, dessa integral. Por quê? Ora, é para não esquecer. Veja, para calcular a integral de f, você só precisa conhecer g, tal que a derivada de g te dê f. É isso. Você não precisa mais nada para calcular aquela integral lá de a até b. Não. Encontre a função cuja derivada te dá a função que você quer integrar. Acabou. O teorema fundamental do cálculo diz: pega o valor dela no extremo superior, subtrai o valor dela no extremo inferior. E é só isso. Para calcular a integral de f, só preciso de g tal que g' igual a f. As consequências, como eu estou falando, as consequências práticas desse teorema são enormes. Muitas vezes você tem teoremas que conectam conceitos, tá? E são muito importantes por isso, tá? São teoremas que são grandes por isso e não tem, às vezes, consequência prática nenhuma. Este não. Além de ser conceitualmente muito profundo, ele tem importantes consequências práticas. Por isso que ele é tão importante e celebrado. Bom, o problema então, para calcular uma integral, é saber quem é a função g cuja derivada me dá f. Né? Então, essa função, né, aquilo que eu falei do processo a menos 1 lá, que eu falei da antiderivação, né? Bom, essa função merece um nome, né? Tão importante assim. Essa função g, né, ela é chamada da primitiva de f. Tá? Então, quem é a primitiva de f? É uma função cuja derivada te dá essa f aí. Tá? Bom, a primitiva não é uma função, tem que ser a mesma função, né?
você pode ter duas primitivas de f, a diferença então das duas é uma constante, né? Tá? Então, como eu falei, a de x, uma primitiva é x2 sobre 2, mas também pode ser x2 sobre 2 mais 1, pode ser x2 sobre 2 mais 147, enfim, você pode ter uma infinidade de diferentes primitivas, só que a relação entre elas, uma menos a outra, né, é sempre uma constante. Bom, se a gente tem então uma função f que é contínua no intervalo AB, então essa função aqui, a gente já viu, isso é um corolário trivial do que a gente já viu, né? Então ela é uma primitiva, tá? Da função fx, só mudei um pouco a notação aí, para deixar vocês também acostumados com as duas, né? As duas notações. Tá? E, bom, a relação também, uma relação interessante entre elas. Vejam, aqui a gente toma uma primitiva f1, tá? A gente tomando ela uma integral de a até x. E você pode também ter uma outra primitiva tomando f2 com uma integral de um b até um x. Tá? Quer dizer, você pode escolher na expressão, e que é muito comum até você escolher um dos extremos, né, da sua integração, você escolhe um e eu escolho o outro. Tudo bem, não tem problema nenhum. Tá? Como a gente pode ver, a diferença das duas aqui é uma constante. Porque, olha, se você escolheu o f1, tá? Eu escolhi o f2. Então aqui, a integral de a até x do fzinho de t. Ora, isso aqui de a até x, eu posso escrever isso com a até um b, mais a integral de um b até um x. E não importa aqui b onde ele está. Mas então, é a mesma coisa, para mim já sabe. E aqui, essa expressão é a primitiva f2. Então, como vocês veem, f1 e f2 estão relacionados por uma constante, porque se essa integral aqui, o valor dela é um número, é isso aí. Nós vamos ver mais para frente, como a gente calcular algumas integrais. Eu vou fazer até um exemplo bem específico disso. Porque o processo de encontrar a primitiva, né, você pode, às vezes, ter várias formas diferentes de tentar fazer isso. Né? Quer dizer, tem técnicas para encontrar primitivas. Né? E, bom, as técnicas, às vezes, se aplicam a um caso, a um tipo de função, uma classe de funções. Uma outra técnica se aplica a uma outra classe de funções. Né? E pode ter casos onde você pode ter mais de uma técnica que serve para encontrar a primitiva dessa função. Eu vou fazer um exemplo mais à frente, né, onde a gente vai ter mais de uma técnica para encontrar a primitiva de uma função. Na verdade, eu vou fazer um caso que são 3 técnicas diferentes que vão dar 3 resultados diferentes. Aí você vai falar, meu Deus, é o fim do mundo. Não, como a gente vai ver, todas estão relacionadas a menos de uma constante. Embora, aparentemente, se você olha, você vai achar que não. Mas, na verdade, estão sim. Bom, mas isso é mais para frente. Tá? Bom, como a gente está vendo agora, é importante a gente saber algumas primitivas. Tá? Bom, digamos assim, o processo, né, para a integração, assim como você conhece alguns, você vai aprender a multiplicar. Você não aprende a multiplicar todos os números enormes. Não, algumas coisas simples você sabe fazer. Tá? Assim como nós fizemos no caso do limite, algumas derivadas também, enfim. Então, é importante você conhecer algumas primitivas básicas, que, na verdade, é só você pensar ao contrário. Né? Do mesmo jeito que você pensou e calculou a derivada, você tem um pensamento de volta ao contrário e vê a primitiva. Então, são algumas que são básicas e são muito importantes. Então, x a n. Tá? Quem é a primitiva de x a n? Ora, xn mais 1 dividido por n mais 1. Porque quando eu derivo isso aqui, esse n mais 1 cai, cancela esse n mais 1 aqui de baixo, e aqui no expoente, o n mais 1 menos 1 vira n, é o xn. E a nossa constante aí, que é a constante, então tem que deixar ela aí, mas a princípio tem que colocar essa constante. Tá? A primitiva de seno é menos cosseno. Por quê? Qual que é a derivada do cosseno? Menos seno. Então, esse menos aqui, para cancelar esse menos que surge da derivada, mais a constante. A primitiva do cosseno é seno. Tá? E a primitiva de 1 sobre 1 mais x quadrado, arcotangente de x. Você pode ter, peraí, né? Tá bom, seno, cosseno, tá? Potência, né? Essas aí me parecem razoáveis, né? Só que a integral de 1 sobre 1 mais x quadrado, tá? É uma integral que é recorrente. Tá? Essa aparece várias vezes. Então, é importante você lembrar disso. Então, esta aqui
é uma integral muito importante. E a gente já viu, a gente calculou a derivada do arco tangente de x e nós vimos que dava 1 sobre 1 mais x quadrado. Tá? Então esse é um resultado importante que é bom você guardar. Tá? Bom, vamos fazer alguns problemas. Por quê? A gente já sabe o que representa uma integral. Integral é uma área. Né? E agora a gente já sabe calcular ela facilmente, usando o teorema fundamental do cálculo. Então vamos aplicar isso para o cálculo de algumas áreas. Então tem aqui um problema com 5 itens aí, tá? Onde a gente deve calcular, pede-se para calcular a área, né, de regiões definidas por algumas curvas. Tá? Então a região dos pontos x, y, tal que x está entre 1 e 2, e y entre 0 e 1 sobre x2 e assim por diante. Tenho 5 aqui, eu vou reescrevê-los quando chegar a vez de cada um desses problemas. E o que a gente pode fazer agora, até que é uma boa ideia, é você parar e tentar pensar um pouco sobre esses problemas. Tá? Então dá uma paradinha no vídeo, vai tomar um café e volta e pensa um pouco nesse problema, aí a gente continua, tá? Para ver como que você, né, pensaria sobre os problemas e como a gente chega então na solução. É isso aí, vamos lá. Pois bem, vamos então ao primeiro problema. Então, pede-se para encontrar a área delimitada nessa região aí, por x entre 1 e 2 e y está entre 0 e 1 mais x quadrado, 1 sobre x quadrado. Bom, primeira coisa, pessoal, vamos fazer o gráfico disso. Vamos desenhar essa região. Tá? Assim a gente consegue entender. Nesse caso é simples até de fazer, mas o fato de você desenhar, esboçar o gráfico é importante para os próximos exemplos que vão seguir. E para esse talvez você nem precise, mas vamos começar vamos ter esse hábito. Tá? Então, o gráfico, tá? 1 sobre x quadrado, esse aqui é bem conhecido, 1 sobre x quadrado. Tá? Então, a região que a gente quer, tá, encontrar, ó, y está entre 0 e 1 sobre x quadrado. 1 sobre x quadrado, y igual a 0 está aqui, então é toda essa região aqui, só que x restrito entre 1 e 2. Então aqui está x entre 1 e 2, tá? Então a região tem que ser esta aqui. Tá? Esta aqui é a região então que eu quero encontrar a área. Bom, essa é a definição pura e simples, é usar direto a nossa integral. Então essa área aqui que é a integral de 1 até 2, tá? Da função 1 sobre x quadrado. E o que diz o teorema fundamental do cálculo? Como que eu calculo essa integral aí? Tá? Essa integral 1 sobre x quadrado é x a menos 2. Então a integral é x a menos 2 mais 1 dividido pelo menos 2 mais 1. Tá? Então a integral disso aqui, ó, do x a menos 2, que é isso, ela é, ó, lembrando que a gente tem aqui, isso, o nosso lembretinho aqui, né? Então se é x a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. Mais a constante. Mas a constante é a mesma, a constante que vai aparecer no extremo superior, ela também vai aparecer no extremo inferior. E uma vai cortar a outra. Então, a constante está ali porque ela tem que estar. Porque, de fato, se a gente pergunta a primitiva, essa é a forma mais geral. Mas para efeito do cálculo da integral dessa aí de A até B, né, ela aparece num extremo, aparece no outro, e com sinal negativo. Sinal positivo em cima, sinal negativo embaixo, uma cancela a outra. Então, pois bem, então é x a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1, calculado entre 1 e 2, essa anotação que eu usei, e essa anotação aqui significa que eu vou tomar o valor desta função em x igual a 2 e vou subtrair do valor desta função aqui em x igual a 1. Ora, então eu tenho, aqui, então só se tem menos 2 mais 1, menos 1, menos 2 mais 1 aqui, o sinal negativo aqui na frente. Então, quanto que vai ser isso? No extremo, ó, esta é a minha função. Tomar cuidado aqui com o sinal para a gente não se perder. Então, no extremo superior, x é igual a 2. Então, é 2 elevado a menos 1. E tem esse menos aqui. Menos agora, o valor dela em 1. Menos, eu tenho mais esse menos aqui. E agora 1 elevado a menos 1. Tá? Então, isso é menos meio. Daqui é menos meio mais 1. Menos meio mais 1 é meio. Tá? Vamos ao próximo. O próximo problema é esse aí. Tá? Então, calcular a integral da função f de x igual
a x ao cubo entre y igual a 0 e x igual a menos 1 até x igual a 1. Bom, vamos lá fazer o gráfico. Então, ó, esse aqui é o gráfico de x ao cubo. E a região que eu quero ela está limitada por x ao cubo, y igual a 0, é a reta x aqui, essa reta horizontal, e x igual a menos 1, x igual a 1. X igual a menos 1 é essa reta, x igual a 1 é esta reta aqui. Então a região limitada, tá, por estas curvas é esta mais esta, certo? X ao cubo, y igual a 0, x igual a menos 1, x igual a 1. É esta aqui. Bom, e agora como a gente calcula isso aí? Integral, certo? Bom, aí você escreve isso. Escreve então então integral, pensando no problema anterior, de menos 1 até 1 da função x ao cubo. Certo? Não. Errado. Por que errado? Porque lembre-se que a conclusão que a integral dava, integral de a até b, dava a área da função definida entre f e o eixo x, tá? A gente concluiu isso o quê? Bom, integral ia de a até b, onde b era maior que a, uma coisa, e a outra, a função f tinha valores positivos. Tá? Então daí que a gente tinha que a área, né, a integral dava a área, a função f assumia valores positivos. Claro que se a função f assumir valor negativo em todo o intervalo, eu também ia poder definir uma área do mesmo jeito. Só que aí eu tenho que tomar o cuidado de, como a área tem valores positivos, tomar a função não f, mas menos f. Ou, no resultado final, multiplicar por um sinal negativo. Né? Porque aí o valor da integral ia dar negativo, mas como a área é positiva, eu tinha que tomar um sinal negativo em diante. Então, o raciocínio é totalmente o mesmo. Só, então, tomar esse cuidado que, quando a função tem valores, né, negativos, está abaixo da reta y igual a 0, nessa região que ela está abaixo de y igual a 0, eu tenho que usar um sinal negativo na frente da integral para que o resultado possa ser interpretado como uma área. Tá? Então, como que é a área disso mais isso? Ora, nessa região aqui, a integral de menos 1 até 0 eu tenho que multiplicar por sinal negativo. Tá? Então, a integral de menos 1 até 0 tem que ir com sinal negativo aqui. Agora aqui, de 0 até 1, essa não, essa vai como o caso que a gente tinha feito anterior. A integral de 0 até 1 de x ao cubo. Tá? Se você tentar calcular essa integral aqui, sabe o que você vai encontrar? Zero. Tá? Porque esta área aqui vai ter o mesmo valor que esta área. Só que uma está acima do gráfico de y igual a 0 e outra está abaixo. O resultado da integral aqui vai te dar um valor positivo. O resultado dessa integral aqui vai te dar um valor negativo. Uma vai somar a outra, vai dar 0. Então, veja, está o valor negativo, eu ponho esse a menos na frente para lembrar, sempre lembrando em conta que a área é sempre uma quantidade positiva. Bom, pois bem, integral montada, né? O meu problema está montado, tá? Agora o resto nem dificuldade mais tem direito, né? Porque depois do teorema fundamental do cálculo, calcular essa integral aí é uma coisa simples, né? Então, o que eu tenho? Como que é a integral de x ao cubo? Como que eu vou calcular essa integral de uma coisa envolvendo x ao cubo? A primitiva do x ao cubo é x à quarta dividido por 4. De fato, se deriva x à quarta, cai um 4, aí tem um 4 embaixo ali no denominador, um cancela o outro e dá o x cubo. Legal. Então, essa integral aqui, como calculo ela? É x à quarta sobre 4, calculado entre 0 e menos 1, tá? E aqui o sinal negativo na frente, mais aqui, bom, a primitiva do x ao cubo, x à quarta sobre 4, calculado entre 0 e 1. Bom, e agora é só pegar e tomar os valores aí, né? Então, o que vai acontecer? X à quarta sobre 4, calculado em x igual a 0, no extremo superior, é 0. X, 0. 0 à quarta, 0. Tá? Menos no extremo inferior. Menos com esse menos, vira mais. E aqui eu vou ter menos 1 à quarta. Menos 1 à quarta é 1. Então é 1 quarto. Mais agora essa integral. No extremo superior,
x à quarta sobre 4 para x igual a 1, me dá 1/4. Menos x à quarta sobre 4 para x igual a 0. 0 à quarta, 0. Então agora, resultado, meio. Vamos ao próximo exemplo. Nosso próximo problema é encontrar a área da região limitada pelo gráfico de x² e raiz de x. Quer dizer, os valores de y são maiores ou iguais ao x² e menores ou iguais à raiz de x. Bom, ao contrário do caso anterior, dos dois exemplos anteriores, onde já na informação, no enunciado do problema, já sabia de onde a variável x, né, os limites da variável x, aqui não. Mas a gente não vai ter dificuldade de encontrar quem são os valores de x, né? Bom, para tal, vamos começar fazendo um esboço da situação. O gráfico dessas funções e encontrar a região que a gente está interessado em encontrar a área. Pois bem, então, está aqui. Tá? x², y igual a x² está aqui, e raiz de x, coloquei aqui numa cor diferente, uma azul, outra em magenta, né? Carmim. Né? Tá aí a raiz de x, então o x só positivo, né? Tá? E aqui como soltou que sinal positivo, então é essa curva aqui. Tá? Pois bem, a gente quer o quê? O y menor ou igual que a raiz de x. Então o y tem que estar abaixo da curva rosa. Tá? Então ele tem que estar abaixo dela. E ele tem que ser maior ou igual a x². Portanto tem que estar acima da curva azul. Né? Então a região que contempla essas duas situações é essa aqui, essa azul clarinha aqui. Tá? Pois bem, então, para a variável x, aquilo que eu falei, de onde ela está indo, de que ponto a que ponto, bom, um obviamente é 0 e o outro é um ponto x0. Onde quem é o ponto x0? É o ponto onde x² é igual a raiz de x. Tá, isso aqui, x² é igual a raiz de x. Bom, então, ok. Esse ponto aí, bom, claramente é o ponto 1, né? x² igual a raiz de x, esse ponto x0 tem que ser 1. Pois bem, agora como que eu vou montar agora meu problema? Vejam, o que é cada integral? A integral te dá a área entre a curva e o eixo x. Então, o que me dá a integral do raiz de x, por exemplo? Raiz de x entre 0 e 1. Eu já acabei de descobrir que o x0 é 1. O que vai dar na hora que eu calcular a integral de 0 até 1 da raiz de x? O cálculo dessa integral vai me dar toda essa área abaixo da minha curva rosa aqui até o eixo x. Vai ser toda essa área. Mas não é toda essa área que eu quero. Eu quero apenas essa aqui, azul claro. Ora, qual a diferença entre toda esta área aqui e essa área azulzinha aqui? Essa área que não tem cor nenhuma aqui. Ora, esta área aqui, se eu tento calcular, se eu calcular a integral de 0 até 1 de x², o que ela vai me fornecer? Vai me fornecer justamente esta área aqui. Ora, então, portanto, conclusão. Qual é a área dessa que está aqui pintadinha aqui em azul? Ora, esta área é a área que está abaixo do gráfico da raiz de x menos a área que está abaixo do gráfico de x². Então, esta menos esta. Tá? Esta é a área que eu estou interessado. Bom, uma vez colocado isso, agora o problema, tá, segue o curso por conta do teorema fundamental do cálculo. Porque agora as integrações a gente já sabe como fazer. Tá? Então, é isso que tem que ficar claro. É como você montar e o que está representando cada uma das integrais. Então, a área que eu estou interessado é a área abaixo da curva em rosa, representado por essa integral em rosa, menos a área, dessa área aqui, abaixo da curva x², que é representado por essa integral aqui em azul. E agora o resto do problema não apresenta muita dificuldade. Tá? É só encontrar então as primitivas. Primitiva do raiz de x é x a meio, então a primitiva vai ser x a 3 meios, dividido por 3 meios. A primitiva do x², x ao cubo sobre 3,
essas duas aí calculadas então entre 0 e 1. Agora é só colocar aqui os valores. Quando x for igual a 1, vai ficar 1 sobre 3 meios, que é 2 terços. X igual a 0, dá 0 aqui. Quando x for 1, isso dá 1 terço, então menos 1 terço. E no extremo inferior, menos, que vai ser 0, menos 0, com esse menos dá mais 0. Bom, mais 0 menos 0, tanto faz, mas é só para a gente prestar atenção aí no sinal. Né? E 2 terços menos 1 terço, então o resultado dá 1 terço. Vamos para o próximo exemplo. Aqui temos encontrar então a região limitada então pelos gráficos y igual a x, y igual a x quadrado e x entre 0 e 2. Tá? Nota que aqui, como é importante nós fazermos aqui, esboçarmos o gráfico. Vejam, como no problema anterior, nós pegamos uma integral da função que estava acima menos a que estava abaixo. Só que olha, aparentemente olhando só y igual a x e x quadrado, você não se toca do que está evidente aqui nesse gráfico. Temos um ponto aqui, ponto x igual a 1, né, onde antes do ponto 1, a função y igual a x assume valores maiores do que x quadrado. Mas depois de x igual a 1, quem assume valores maiores é a função x quadrado. Então, quando eu quero encontrar a área limitada por estas curvas aí, a área é esta aqui e esta aqui, entre 0 e 2. Então, é esta área mais esta área. E agora, pelo que a gente acabou de ver no exemplo anterior, bom, como que eu vou montar o cálculo da área dessa figura? Entre 0 e 1, tá, ela tem que ser o quê? Tá? Esta área aqui vai ser a área da função em rosa, y igual a x, menos a área da função azul, x quadrado, isso entre 0 e 1. E para valores de x entre 1 e 2, esta área aqui é a área do x quadrado, né, da azul, menos essa área da função em x aqui. Então veja que normalmente tem que pegar, dividir isso e em cada uma levar em conta o sinal. Então vamos colocar aqui, ó. Então, como que é a área? Ó, entre 0 e 1 é a área definida pela função x, que está em rosa, menos a área que está em azul, que é x quadrado. E depois, entre 1 e 2, como que é essa área? É a área dessa aqui, x quadrado, menos a área da que está em rosa. Bom, difícil é isso, agora o resto, a integração depois do teorema fundamental do cálculo, isso fica fácil. Então, a área é primitiva do x é x2 sobre 2, aqui do x ao cubo x3 sobre 3, aqui também, e tudo com o respectivo sinal, né? Mais aqui, menos, menos, mais e mais aqui, menos e menos, entre 0 e 1, 0 e 1 aqui, 1 e 2, 1 e 2. Então agora é só colocar as coisas aqui. Quando x vale 1, isso é meio, x igual a 0, 0 aqui, menos, quando x vale 1, 1 terço, 0 dá 0 aqui. E aqui, quando x vale 2, então 2 ao cubo, 8, 8 terços, menos para x igual a 1, 1 terço, está aqui, menos agora, x ao quadrado, quando x vale 2 é 4 sobre 2, menos com esse menos aqui, fica 1 sobre 2 meio. Bom, aqui está essa conta, se você fizer esse cálculo aí, você vai encontrar que dá 1. Finalmente, o nosso último exemplo. Y igual a x3 sobre 3 e y igual a x quadrado. Encontrar a curva que está definida entre essas regiões. Qual é o gráfico de x3 sobre 3? Bom, isso não é mais problema para a gente, né? A gente já sabe esboçar gráfico. Então vamos esboçar o gráfico de x ao cubo sobre 3. X ao cubo menos x, desculpe. X ao cubo menos x. Como que é o gráfico dessa função? Bom, calcular a derivada dela, 3x quadrado menos 1, a derivada segunda 6x. Sabendo isso, máximo, mínimo, concavidade, eu consigo esboçar o gráfico. Pois bem, a derivada ela é 0 para x igual a mais ou menos 1 sobre raiz de 3. Tá? E a derivada segunda é 0 para x igual a 0.
veja que a derivada segunda, calculada no mais 1 sobre raiz de 3, é positiva, então esse é um ponto de mínimo. A derivada segunda em menos 1 sobre raiz de 3, está aqui, só colocar o valor dela aqui, ó, vai me dar menos 6 sobre raiz de 3. Isso é negativo, portanto, é um valor de máximo. Então, no menos 1 sobre raiz de 3 é máximo, e o mais 1 sobre raiz de 3 é um valor mínimo. X igual a zero, claramente, é um ponto de inflexão, né? Tá? E no intervalo, só voltando aqui entre x, analisando a derivada primeira, ela é crescente, veja aqui, né? Para valores entre maiores que 1 sobre a raiz de 3, né? E decrescentes, né? Aqui é o gráfico da... Cadê o y'? Está aqui. Né? Tá? Para x menor, por módulo delas, né? Então veja, para x menor que menos 1 sobre raiz de 3 e maior que 1 sobre raiz de 3, ela é crescente. E em menos 1 sobre raiz de 3 a mais 1 sobre raiz de 3, ela é decrescente. Tá? X igual a zero é um ponto de inflexão, com cavidade negativa, veja aqui, para x negativo, positivo para x positivo. Tá? E os valores aqui, quando onde elas se encontram, né? Onde x3 menos 3 igual a x2 sobre 2, esses valores aqui são x igual a zero, e x igual a zero daqui, né? E a solução disso é 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Com isso já temos material suficiente para esboçarmos o gráfico do y igual a x ao cubo menos x, tá? E dá isso aqui, tá? Essa curva que está em rosa, o x quadrado, nosso velho conhecido, y igual a x quadrado, e o x ao cubo menos x. Tá? Então aqui o valor máximo que a gente viu, menos 1 sobre raiz de 3, o valor mínimo, 1 sobre raiz de 3. Tá? Os pontos onde as curvas se encontram, aqui, aqui e aqui, 0, 1 mais raiz de 5 sobre 2, menos 1, 1 menos raiz de 5 sobre 2. Isso aqui é muito próximo do valor mínimo, mas eles são obviamente diferentes. 1 menos raiz de 5 sobre 2 é onde se encontram, né? E o outro é o menos 1 sobre raiz de 3, que está um pouquinho para a direita, mas realmente no desenho aqui não dá para a gente ver isso bem direito. Mas enfim, são obviamente diferentes. Tá? E então a região que eu quero calcular aqui, tá? O gráfico é isso aqui, dessa regiãozinha aqui e dessa outra região azul aqui. Ponto 1 aqui é o ponto onde x3 menos 3, né? Onde ele se anula, aqui é um dos zeros de x3 menos 3. Menos 1, 0 e 1 aqui. Né? Então, pois bem, como que eu vou montar esse negócio aqui? Tá? Bom, para essa região aqui, a gente já sabe que é a integral de 1 menos raiz de 5 sobre 2 até 0, primeiro da curva em rosa, menos o da curva azul. Tudo bem? Agora, e daqui? Veja, aqui temos uma região entre as duas curvas aqui, só que tem uma que está nessa região negativa aqui. Como que a gente faz agora? Tá? Vejam, na dúvida vamos fazer o que a gente já sabe. Tá? E a gente já sabe o quê? Que num caso em que você tem a região abaixo, né, uma parte da região está abaixo de y igual a zero, a gente coloca o sinal negativo na frente, porque é uma área positiva. Tá? Então vamos fazer o seguinte, entre 0 e 1, essa área é o quê? É a área do x quadrado, do azul, entre 0 e 1, que vai dar esta parte aqui, e essa parte aqui de baixo é menos a integral do x3 menos 3 de 0 a 1. Tá? E depois, bom, depois de 1 até 1 mais raiz de 5, aí, bom, a gente já sabe também, isso é a integral da curva em azul menos a integral da curva em rosa. Pois bem, então vamos escrever isso. Tá? É o que está aqui, então. Ó. Nessa regiãozinha aqui, tá? A integral de 1 menos raiz de 5 sobre 2 até 0 da região a partir, né, da construída a partir da função em rosa, menos a azul. De 0 até 1 é o quê? É esta aqui, tá? De x quadrado, de 0 a 1, menos esta aqui em rosa, tá? x3 menos 3. E agora, de 1 em diante, é esta integral. De 1 até 1 mais a raiz de 5. É a integral em azul, menos
esta aqui, tá? Do x3 sobre 3. Note o seguinte, essas duas aqui, ó, o sinal da curva em rosa em relação ao azul é o mesmo. Ó, positivo, positivo, negativo, negativo. Então, essas duas aqui, no fundo, é uma integral só, de 0 até 1 mais raiz de 5. Então, não importa, tá, a conclusão que a gente está dando aqui, não importa que essa região aqui esteja abaixo do eixo x. O que está importando é que a diferença dessas duas aqui, tá, é uma coisa positiva, uma área positiva. Tá? Então, é isso que está dizendo aqui, ó, é isso que eu estou calculando. Mas veja, conselho, se você está em dúvida, faça o mais simples. E o mais simples aqui é isso, que a gente já sabia que estava abaixo, sinal negativo, aí depois você olha e fala, ah, eu podia já ter feito esse passo direto, né? Podia, mas um dia você pode se dar mal, tá? Porque você pode achar que é, mas não é. Tá? Não estou falando necessariamente nesse exemplo, estou falando em geral, né, as coisas aqui, ou em matemática, ou em física, ou em alguma outra, qualquer coisa que você está fazendo. Se você às vezes você acha que é, mas às vezes não. Então é melhor você tomar o caminho seguro do que procurar um atalho e se dar mal. Tá? Então, bom, enfim, então aqui temos a nossa construção, tá, de como que eu tenho que calcular a área, e agora é um mero cálculo de primitivas. Né? Tá? Então, eu juntei já as duas, então a de 1 menos raiz de 5 sobre 2 até 0, a outra que eu juntei as duas numa só, e agora, bom, é um cálculo de primitivas, como eu falei. Aqui eu vou ter, aqui em cima, x3 menos x menos o x quadrado, então aqui em cima dá a primitiva de x3, x4 sobre 4, do x quadrado menos x2 sobre 2, né, o menos que estava aqui na frente, menos esse x quadrado é x3 sobre 3. E aqui, tá, x3 sobre 3, sinal positivo, né? Aqui menos x ao cubo, menos x4 sobre 4, menos com menos fica mais, x quadrado sobre 2, calculado entre 0 e 1, mais raiz de 5 sobre 2. Então, vejam, como a potência de x está no numerador nos dois casos, em 0, no extremo superior aqui, no inferior aqui, isso vai dar 0. Tá? E depois, se fizer as contas, tá, aí já um trabalho que não vai levar a nada agora aqui. Você vai fazer as contas, você vai encontrar que vai dar 13/12. É isso. Bom, depois de falarmos no teorema fundamental do cálculo, dificilmente a gente vai encontrar outra coisa tão importante para falar. Mas, acreditem, esse teorema é importante. Tá? Não tanto, é claro, mas ele tem sua importância, sua grande importância, tá? Do ponto de vista de cálculo integral. Não é teorema fundamental do cálculo, é covardia, porque relaciona dois conceitos muito importantes e ainda te dá um método prático para calcular uma integral. Esse aqui te dá um método prático para calcular uma integral. Ou seja, é muito importante. Não tanto quanto o outro, mas como eu falei, o outro é covardia. Bom, esse teorema, de mudança de variável na integral, o que ele está relacionado? Veja, vamos supor que você quer calcular uma integral, uma função f, de um alfa até um beta. De alfa até beta. Você quer calcular essa integral de f. E você não sabe calcular essa integral. O que significa não saber calcular essa integral agora? Né? Nesse ponto do curso. Nesse ponto do curso, falar que você não sabe calcular essa integral significa que você não sabe qual é a primitiva de f. Porque se você sabe a primitiva de f, morreu o problema. Né? Tá? Então, você está com uma integral de um alfa até um beta, onde você não conhece a primitiva de f, da função fzinho. Pois bem, tá? E aí? Bom, aí é o seguinte, o que diz esse teorema? Vamos supor agora que você tem uma função g. Tá? E você quer pegar agora, não mais trabalhar com uma só integral de f, uma f, por exemplo, de x, mas você quer mudar isso. Tá? Como eu falei, fazer uma mudança de variável. Tá? Então, como a gente vê, uma composição de funções. Você tem a função x quadrado, aí você pega t, escreve t, a x com um seno de t. Então você vai ter a função seno ao quadrado de t. Né? Então, por exemplo, isso. Tá? Então, o que você vai tentar fazer? Uma mudança de variável nessa sua integral, de modo a tentar colocá-la na forma, o resultado ser uma função que você conhece a primitiva. Tá? Bom,
E aí, como que você relaciona isso? Bom, aqui está a sua integral do f, e você vai ter agora uma função g que vai fazer essa relação entre duas variáveis, como já ficando claro aqui embaixo, né? Tá? Entre x e t. E vamos escrever que esse alfa, a integral então de f, é uma integral de alfa até um beta. Vamos supor que esse alfa então é um g de a, dá para essa função g que a gente tem aí, e o beta é um g de b. Então, você tem a integral do f de um g de a até um g de b. Bom, o que o teorema diz que essa integral aqui, o resultado dessa integral, é o mesmo que você fazer a composição do f com o g, multiplicada pelo g', calculado entre o a e o b, este a e este b aqui, calculado entre a e b. Ou se você, pegando aqui usando uma anotação leibniziana, né, a integral de f de x dx, de g de a até g de b, ela é o quê? É a integral de f de g de t, multiplicado pelo g' de t, agora integrado na variável t, de a até b. Vejam, aqui eu tenho uma função, ela é de um jeito, e aqui ela é outra. Veja que a mudança não é só da função f, através da composição com a g. Ela tem um termo a mais aqui. Tá? Então a minha nova função a ser integrada é esta. Que ela pode ser que essa função você também não conheça a primitiva dela. Mas pode ser que sim. Essa é a ideia do método. Tá? Você pegar e transformar ela para uma coisa que você conheça qual é a primitiva. Então se você conhece a primitiva desse cara aqui, aí é simplesmente pegar esta primitiva, calcular em b, subtrair essa primitiva calculada em a. Tá? Então essa é a ideia por trás. Tá? E vejam, a mudança de variável não é tão trivial, não é só na função, ela envolve também o termo com a derivada. E como que eu demonstro isso? Bom, simplesmente pegar, olha o que acontece de um lado, olha o que acontece do outro, né? Um lado e do outro disso aqui, e ver que os dois lados são iguais. Tá? Vamos lá. Vamos supor, então, tem aqui a função fzinho, vamos supor que ela é uma primitiva dela é um fzão. Então, fzão' é meu f. Então, se eu conheço o meu fzão, então a integral do fzinho de a até b é a integral do f' e, pelo teorema fundamental do cálculo, isso é f calculado em g de b menos f calculado no outro extremo, g de a. Ok. Vamos lembrar a regra da cadeia. A regra da cadeia diz o seguinte, então se eu tenho fzão bola g, a derivada disso é a derivada do f' composta com o g menos o g'. Essa expressão para a regra da cadeia. Agora, então, vamos olhar agora o outro lado. O outro lado, esse aqui. Então, o que acontece do outro lado? Então, no outro lado, isso aqui, então, essa expressão, se fzinho é o fzão', aqui o fzão', então, usando a regra da cadeia daqui para cá, né, olhando para esse lado, ele é fzão bola g. Está aqui. Fzão bola g'. E agora eu faço o quê? Teorema fundamental do cálculo. Esta integral aqui é f bola g calculado em b menos f bola g calculado em a. Então, f bola g calculado em b menos f bola g calculado em a. Ora, isso é f de g de b menos f de g de a. Olha isso aqui, olha isso aqui. Então, teorema provado. É o mesmo resultado. É a mesma coisa calcular uma ou outra expressão. Pois bem, vamos aplicar esse resultado, fazer uma aplicação, um exemplo de aplicação desse resultado, desse teorema. Calcule a área da região limitada pelo gráfico de f de x, que é a raiz de 1 menos x², e o eixo x entre os pontos 0 e 1. Pois bem, raiz de 1 menos x², o gráfico é isso aqui, entre 0 e 1. Quero calcular a área dessa região aí. Tá? E a gente, aplicação imediata da definição da integral, essa área é integral de 0 até 1 da raiz de 1 menos x². Ora, raiz de 1 menos x² nada mais é que a expressão, né, da função y como função de x da circunferência de raio unitário da metade de cima dela. Né? Tá? A gente viu, você tem a circunferência x² mais y² igual a 1, portanto, y² é 1 menos x², y é mais ou menos raiz de 1 menos x². O sinal positivo refere-se, então, a y, a parte positiva de y. Né? Então, a função y igual a 1 menos x² me descreve
a circunferência entre 0 e π. Então, a parte de cima, metade de cima da minha circunferência. Tá? Quer dizer, no caso aqui o círculo, né? Porque eu estou considerando a parte interna também, que eu estou calculando a área. Né? Pois bem, a gente sabe calcular esse resultado. Esse resultado aí vai dar π sobre 4. Que a área do círculo de raio unitário é π. Da metade de cima, π sobre 2. Então, isso aí, que é 1/4, né, da minha circunferência, é π sobre 4. Você vai falar, mas por que você vai precisar calcular se já sabe o resultado? O cálculo dessa integral e o que está por trás dela é importante, isso aqui, tá, sobretudo para o próximo vídeo. Tá? Quer dizer, eu quero ilustrar, bom, outra coisa, eu também quero ilustrar o uso da mudança de variável para calcular a integral. Isso é uma coisa, uma ilustração, mas eu quero matar 2 coelhos uma vez só, tá? Sendo politicamente incorreto. Né? Uma é demonstrar o uso da mudança de variável e a outra é motivar o próximo vídeo. Tá? Mas enfim, então vamos lá. Eu quero calcular essa área aí, então eu quero calcular essa integral. Para calcular essa integral, o teorema fundamental do cálculo diz que basta eu conhecer a primitiva da raiz de 1 menos x². O problema é que a gente ainda não conhece a primitiva da raiz de 1 menos x². Bom, então a gente tem que tentar dar um jeito de fazer isso. Tá? Vamos usar, tá, o teorema da mudança de variável na integral. O que a gente vai fazer? A mudança de variável de modo a tentar simplificar essa integral. E como que eu simplifico isso? Bom, primeiro, a gente já pode começar lembrando que a minha circunferência é parametrizada pelas funções seno e cosseno. Então, muitas vezes é mais simples você já trabalhar direto com seno e cosseno do que trabalhar com x e y. Então, e nesse caso aqui, vejam, o que está me atrapalhando aqui? Essa raiz, né? Raiz de 1 menos x². Vejam, se eu pegar e fizer, por exemplo, chamar x de seno ou cosseno, né, o que vai acontecer? Se eu chamo 1 de seno ou cosseno, a raiz de 1 menos seno ou cosseno, conforme eu tenho escolhido, vai me dar cosseno ou seno. Né? Porque um ou outro, então... Só que aí, ao ter a raiz aí, eu tiro a raiz, né? Vai sumir a raiz. Vai ficar só a função cosseno ou seno. Tá? Então, a princípio, vai me simplificar a situação. Eu vou ter ainda, como a gente já viu, o teorema ali da mudança de variável tem um outro termo a mais, que vem da derivada. Mas, acho que há uma luz no fim do túnel, vamos assim dizer. Tá? Então, vamos fazer isso. Vamos, olha. Tá? Eu tenho isso aqui, então, essa integral que eu quero calcular, e esse é o resultado que a gente acabou de ver. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, tá? Vamos pegar, então, falar quem que é esse g de t, esse x igual a g de t. Bom, vamos arriscar chamar isso de seno de t. Tá? Então, se o x for um seno de t, o que acontece? Tá? Bom, primeiro, olha, o que eu tenho que ver para fazer as mudanças aqui? Eu tenho que ver dos pontos que eu tenho, tá? Quem é a e b, porque eu vou transformar essa integral nesta aqui. Tá? Então, eu tenho que mudar, bom, ver quem que são esses pontos a e b. Então, 0, tá? Tem que ser o g de A. Tá? E agora, então, como o meu g, né, o g de t é seno de t, então, quem que vai ser o 0? Vai ser o seno de um A. Quem que é A, tal que o seno de A é 0? É 0. Tá? A é 0. O outro aqui, g de B, isso tem que ser 1. 1 tem que ser o g de B, e que, como eu estou chamando x de seno de t, tem que ser o meu seno de B. Quem que é B? B é π sobre 2. Tá? Seno de π sobre 2 é 1. Agora, bom, então já sei quem é A, quem é B. Aqui, f de g de t, eu tenho que achar quem é isso e achar isso aqui. Pois bem, f de g de t. Ora, f é a raiz de 1 menos x² e x é seno de t. Então, f de g de t é a raiz de 1 menos seno ao quadrado de t. E isso é cosseno de t. Pois bem. E aqui, g' de t. G de t é seno de t. Então, g' de t é a derivada do seno de t, que é cosseno de t. Então, como que vai ficar essa integral aqui? Isto aqui é cosseno de t, isto aqui é
cosseno de t, e ia ficar a integral de 0 até π sobre 2. Então, essa minha integral aqui, eu transformo nessa integral. Bom, melhorou? Você pode achar que aparentemente não, né? Porque você também não sabe quem é a primitiva de cosseno ao quadrado. Tá? Porém, agora chegou uma hora onde eu posso mexer nas coisas usando identidades trigonométricas. Eu posso mexer nessa integral usando identidades trigonométricas. E uma delas é esta. Cosseno de 2t é cosseno ao quadrado de t menos seno ao quadrado de t. E aqui eu posso usar a identidade trigonométrica fundamental. Onde está esse seno ao quadrado? Eu escrevo que seno ao quadrado é 1 menos o cosseno ao quadrado. Menos com menos fica mais, então dá 2 cosseno ao quadrado de t menos 1. Tá? Então essa é uma identidade também que era conhecida, só que às vezes a gente não lembra dessa aí, mas como vocês veem, ela sai facilmente. E agora eu posso fazer o seguinte, opa, olha o cosseno ao quadrado aqui. Eu posso reescrever então isso, notando então que cosseno ao quadrado de t é 1 mais cosseno de t dividido por 2. Então essa integral aqui fica, o que estava dividido por 2 está aqui, e fica a integral de 1 mais cosseno de 2t. Opa, está melhorando. Porque vejam, aqui eu sei que essa integral, a integral de uma soma, é a soma das integrais. Então eu vou ter integral de 1 dt. Essa a gente sabe. A primitiva de 1 é, como eu estou usando a variável t aí, é t. Agora eu preciso da cosseno de 2t. Bom, também a gente conhece cosseno de t. Ora, mas se a gente conhece cosseno de t e cosseno de 2t, essa mudança de variável também vai resolver o problema. Tá? Porque olha só, agora eu tenho separação nessas duas agora, então ó, metade dá de 1, essa como eu falei, que essa aqui já sabemos como resolver, mas metade de 0 a π sobre 2 dá de cosseno de 2t. E essa aqui, bom, posso de novo fazer uma mudança de variável. Tá? Bom, essa primeira é fácil, como eu falei, então, integral de 0 de 1 de t, aqui deveria ter escrito t, desculpe porque eu estou usando t aqui, né? Tá? T de 0 a π sobre 2, mas desculpe a nossa falha de novo. Então, mas vai dar, então, calculado em π sobre 2 menos 0, que dá π sobre 2. E agora essa integral. Tá? Essa integral aqui eu posso fazer de novo, uma mudança de variável. Tá? Então, vou fazer o quê? Vou chamar t de 1 sobre 2. Tá? Então, se eu chamo t de 1 sobre 2, faço a mesma coisa que estava lá. Quando t for igual a 0, u vale 0. Quando t for igual a π sobre 2, u vale π. Né? Então, a minha integral, eu tenho que calcular também a derivada, né? Então, derivada de t', derivada do t em relação a u, tá? Que dá meio. Então, cosseno de 2t é u. Então, o que acontece? A área é metade da integral de 0 até π. Tá? Porque aqui, ó, lembra que eu peguei a derivada, tem que ficar meio vezes du da minha fórmula. Deixa eu voltar aqui para vocês, caso não tenha esquecido. Então, ó, eu tenho aqui a mudança da composição das funções, mas eu tenho o g' também, né? Então, voltando aqui, então, o meu, agora no caso é em relação a u, né? É o t' em relação a u, então a derivada do t em relação a u que dá meio, né? Então é o que apareceu, por isso é esse meio aqui na frente. Cosseno de u du, bom, agora a integral é simples, a integral do cosseno é seno, então seno de u entre 0 e π, e, opa, vamos lá, seno de u para u igual a π, seno de π, 0. Seno de u para u igual a 0, seno de 0, 0. Essa integral dá 0. Tá? Então, quanto que dá a integral? Metade da minha integral, vamos voltar aqui, ó, é metade dessa integral mais metade dessa. Essa integral de 1 dt a gente viu que dava π sobre 2, né? Então, a minha área é metade de π sobre 2 mais metade de 0, que dá π sobre 4, que era o que a gente esperava que desse, né? Pois bem, então, não é tanto pelo resultado, óbvio, né? Mais uma, a gente está ilustrando aqui o uso do teorema da mudança de variável e também estamos motivando o próximo vídeo. Vai ser ver isso como a gente vai ver no próximo vídeo, nós vamos usar esse resultado aí, essa definição para calcular a área, tá, de uma região do círculo para fazer uma introdução um pouco diferente, né, às funções trigonométricas. Bom, é isso que nós vamos fazer no próximo vídeo.
e nos vemos lá. É isso.